Oi, pessoal. No conteúdo passado, o último conteúdo que eu fiz, falei sobre a questão da liberdade. Agora aqui nesse conteúdo, voltar o foco especificamente para a liberdade nas famílias. Hoje a gente lida com muito jovem, muito adolescente, muita criança nos nossos consultórios, e todas elas com uma queixa, de um quadro movido pela ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade generalizada. E lembra que a ansiedade generalizada é o desencadeamento de um sofrimento que foi que inundou o ser humano como um recipiente. É uma soma de energias, comportamentos, intoxicações, e todas elas com resultados na frustração, e que chega um momento que o ser humano, esse ser, é tão assim limitado, que chega uma hora que ele se enche disso, e isso derrama. E esse derramar é justamente o desencadeamento de crises ansiosas. Mas nós estamos sabendo que as famílias não estão suportando as crises de birras, de revoltas e de protestos das crianças, quando estas querem alguma coisa que é estimulada pelo empenho, do mundo atual, do modismo. Aí os coleguinhas veem os colegas tendo tablet, tendo celular, tendo iPod, tem tantas outras coisas modernas hoje que eu nem sei falar o nome, Acesso a uma internet o tempo inteiro. E aí os pais, e essas pessoas dão crises, dão revolta, dão birras, se tornam rebeldes e fazem chantagens. E os pais também, que são pais muito novos, já gerados nessa modernidade, também tiveram acesso a algumas coisas mais modernas e ficam com pena, com piedade, com dó do filho do vizinho, do coleguinha ter uma coisa tão assim moderna, chamativa, interessante, e o filho não ter. Aí vão dando isso para as pessoas. E esses meninos vão adquirindo essa liberdade de tomar a decisão por meio do protesto, por meio da chantagem emocional aos pais. Os pais acabam aderindo a essa chantagem e beneficiando. É claro que é bom as pessoas ter contato aos instrumentais da atualidade, mas essas pessoas têm que ter no mínimo uma condição preparatória responsável para administrar essa liberdade de ter acesso a essas coisas. Porque do contrário, ao invés da criança ter acesso ao objeto, o objeto é que tem acesso à criança. O objeto é que toma posse da criança, embebe essa criança, consome essa criança. E daqui a pouco essa criança está dependente de um conteúdo tão insignificante para a maturidade e tão comprometedor da saúde mental, da saúde cognitiva, da inteligência, do reflexo de perceptividade. As crianças hoje estão tendo uma lentidão para perceber as coisas ao seu entorno, porque estão com uma visão muito focada. Está explorando demais a inteligência num foco único, num foco frontal, sem ampliar os potenciais da percepção visual. Então isso tudo está fazendo a pessoa humana a se reduzir a um objeto manipulado
pelas forças eletrônicas, pelos instrumentos eletrônicos. E o instrumento eletrônico não é um objeto, a maquininha celular, a maquininha computador, a máquina tablet. O objeto eletrônico é tudo que tem ali dentro, é o conteúdo que tem ali dentro. Esse objeto passa a ser pessoa. E a pessoa, a criança, o adolescente, passa a ser o objeto. Isso tudo por causa de uma tal concepção errada da liberdade. Né? Liberdade em querer dar para o meu filho o que eu posso dar. O salário é meu, o dinheiro é meu. Mas o filho é um ser humano que na verdade não é seu. Ele é dele. E você deveria assumir o compromisso de formar ele para ser dele, formar ela para ser dela. Porque eles não são seus. Você é um depósito onde esses seres foram depositados para render sucesso, render lucro, render satisfação para a vida humana deles e das pessoas com quem eles se relacionarão. Isso é o expandir do universo. Isso deveria ser o expandir do ser humano. Para que esse ser humano expandido, expansivo, transcenda a força do potencial transformador de um mundo em um mundo melhor. Melhor habitável, mais saudável, um mundo mais produtor de qualidade de vida, de saúde, de harmonia, de graça, de maturidade, né? E de desenvolvimento para combater aquilo que estraga justamente o mundo. Então eu queria aqui nesses poucos minutos dizer isso. Deixa a liberdade sua de pai e de mãe conduzir seu filho nas crises dele, sua filha nas crises dela, na birra dele ou dela, na chantagem, né, executada por ele ou por ela, e que a sua liberdade em ser pai e em ser mãe tome posse de uma essência maior, que é a essência de autoridade. Uma autoridade moral, sem autoritarismo e sem moralismo, mas uma autoridade moral, para levar essa criança a entender que o universo dela é diferente do universo da outra criança. Que o universo dela é recheado de particularidades que a outra criança não tem nem terá. E que essa particularidade nunca deverá ser invadida nem poluída, para evitar assim as relações abusivas entre pessoas e coisas. Para que a gente consiga fazer uma administração da vida pessoal, da vida individual, do ser da gente, e que a criança tenha uma perceptividade evoluída de pegar você como reflexo, como espelho, e assim entender que a frustração em não ter algo no momento é importante. A frustração em não ter aquilo para o qual ainda não está preparado ou preparada. É importante essa frustração, para assim evitar o sofrimento desses transtornos graves que estão surgindo, justamente pelo comportamento bancado, financiado e patrocinado por quem deveria limitar, condicionar, inibir, reprimir energias que ainda não estão na hora de desabrocharem. Essa repressão, sim, é uma repressão saudável e necessária. Claro que sem autoritarismo, sem violência, mas com muita força de vontade de sofrer junto da criança para impedir você de tentar aliviar o sofrimento bancando o que não deve bancar, financiando o que deveria ser proibido por você e não por forças externas. Um abraço no peito, um beijo na alma, fique bem, tá? Curta o canal Coisas do Amor com o psicólogo Carlos Edivan Fonseca, se inscreva no canal, divulgue este conteúdo se você achar pertinente e necessário. Um abraço no peito, fica bem.